Neste mês de março, nós vamos usar diversos cultos para tratarmos desta questão, e hoje eu quero tratar com vocês sobre esta pergunta, este tema: como ter certeza que nós estamos no caminho certo com a nossa família? Como ter absoluta convicção que aquilo que estamos fazendo está dentro da vontade do nosso Deus? Como saber se estamos nos desviando ou não, à direita ou à esquerda, estamos nos colocando em condições ou em situações que não são a vontade de Deus quanto a estas questões, e então nós devemos pensar seriamente sobre isso, e eu vou convidar-lhe a refletir sobre o nosso comportamento em relação a isso de uma forma bem simples. Essa semana você acompanhou como os noticiários mundiais estão aí em polvorosa, não é, por causa da guerra na Ucrânia. Um encontro entre o presidente ucraniano e o presidente estadunidense agitou a política mundial. Enquanto isso, a Rússia continua atacando a Ucrânia e realizando seus planos e desejando as riquezas da Ucrânia. Eu não digo que é errado pensar sobre isso. Há muitas coisas que pensamos e que nesse contexto nos preocupam. Talvez você até ansiou o seu coração por causa dessas notícias. Sabe, eu lembro quando eu era criança e a minha mãe sempre dizia a nós que, olha, vocês não vão nem crescer, vocês não vão nem se casar, Jesus está às portas. E ela falava isso porque havia uma crise de mísseis entre a antiga União Soviética e os Estados Unidos, e lutas e batalhas pelo mundo. Lembra quando caiu o Muro de Berlim, se dissolveu a União Soviética, houve todo aquele agito mundial, e minha mãe sempre dizia, olha, a volta de Jesus está às portas, eu não vou nem ver meus netos, todos nós nos casamos, minha mãe está cheia de netos, não é? E Jesus não descumpriu a sua promessa é verdadeira, ele virá muito em breve. O que há realmente é a misericórdia de Deus sobre esse mundo. Mais pessoas foram salvas nesses anos, e isso realmente demonstra o querer do nosso Deus. Mas sabe, irmãos, o que eu quero questionar a mim mesmo, ao coração de vocês, é que muitas vezes nós ocupamos o nosso pensamento e o nosso coração com essas coisas planetárias, que envolvem o mundo inteiro. Nos preocupamos com Rússia, Estados Unidos, Ucrânia, guerras e tudo mais, e nós permitimos que isso adentre tanto a nossa mente, a ponto, às vezes, de discutirmos com outras pessoas sobre isso, mas não aplicamos a mesma força em pensar nas coisas que estão tão próximas de nós. Nos preocupamos com a Ucrânia e não nos preocupamos com o nosso lar. Nos preocupamos com a paz no mundo, trabalho do nosso Deus, responsabilidade dEle. Ele é o Senhor deste mundo, nada acontece fora do controle dEle. Quem tem o mundo em suas mãos é o nosso tão poderoso Deus. É a Ele que pertence isso, não a nós. Mas o meu lar, o seu lar, o meu lar foi dado sobre minha responsabilidade, o seu lar sobre a sua responsabilidade. E talvez nós pensemos muito mais em coisas que não nos dizem respeito do que com a maior responsabilidade que Deus nos deu, a nossa família. Por vezes, irmãos, nos ocupamos com discussões tão tolas, e esquecemos o que está acontecendo dentro de casa. Por vezes nos colocamos a discutir questões que nem nos dizem respeito, mas não nos preocupamos a quanto anda o nosso casamento, não nos preocupamos a quanto anda a nossa paternidade, não nos preocupamos se os nossos filhos já tomaram um passo de fé ao lado de Jesus Cristo ou não, se no nosso lar eles são instruídos a crerem em Deus e a obedecerem a Deus. Nos ocupamos com tantas coisas que não vão mudar em nada a nossa condição, e nos relaxamos quanto às responsabilidades que são as nossas maiores responsabilidades. Eu não estou dizendo que você não deve se preocupar ou não investir tempo em seu trabalho. O trabalho é digno e importante. O
Trabalhe com seriedade. Ocupe suas horas seriamente no seu trabalho. É daí que vem o sustento da sua família. Não estou dizendo que você não deve preocupar-se com a sua instrução. A instrução é importante. Os nossos filhos devem ser instruídos, ter a sua profissão e assim também glorificar a Deus através do seu trabalho. Não estou dizendo isso, não estou dizendo daqueles que gostam talvez de futebol ou de alguma outra diversão, que você deve excluí-las completamente da sua vida. Você deve ter juízo, sabedoria ao tratar disso. Mas o que eu estou lhes dizendo é que jamais, por virtude alguma, por assunto qualquer ou por razão alguma, nós devemos tirar os olhos do nosso lar. É ali que deve estar o nosso coração. É ali que deve estar o nosso pensamento. É ali que deve estar as nossas orações. É muito bom orar pela paz do mundo, mas creio eu, é melhor ainda orar pela salvação de seus filhos. É muito bom orar e lembre, eu não estou aqui sendo irrealista nem frio. Eu sei que pessoas estão morrendo nessa guerra e eu lembro disso algumas vezes em oração. Não é todos os dias, mas eu lembro da minha família todos os dias em oração. Não é que eu ignoro o sofrimento alheio, mas eu sei qual é a minha responsabilidade. Então, irmãos, ao falarmos neste mês sobre família, eu quero sondar o nosso próprio coração, se nós estamos levando isso a sério ou não, se nós estamos investindo o nosso tempo com seriedade nisto. E a pergunta de hoje é: como posso ter certeza que estou no caminho certo? Eu creio que, por mais profunda que seja esta pergunta, é de certa forma simples respondê-la biblicamente. Como eu sei que estou conduzindo o meu lar dentro realmente daquilo que Deus quer de mim? Eu creio que a primeira questão que nós devemos levar em conta quando questionamos isso, e a primeira certeza disso, é que nós temos certeza que estamos no caminho certo quando nós estamos dando ouvidos à sabedoria de Deus. O que é dar ouvidos à sabedoria de Deus? Eu sei que o nosso mundo moderno, ele tem muitas formas de resolver conflitos e problemas. Há uma abundância de terapias para pais, para casais, para tudo isso. Eu não estou descartando nada disso. Mas eu estou dizendo-lhe que uma lei deve ser obedecida e conduzir todo o resto. Há realmente algo que deve ser o plumo, que deve ser a condução, a bússola da nossa vida em família. E esta bússola é a sabedoria que vem da palavra de Deus. Nós jamais podemos nos distanciar disto. Como nós resolvemos os conflitos no lar, como nós resolvemos os desafios do lar. Nós podemos tentar resolvê-los por nossa própria sabedoria e assim rejeitar a sabedoria de Deus. Nós podemos tentar conduzir o nosso lar pelos nossos próprios pensamentos e talvez na sua mente venha o seguinte pensamento: olha, meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó conduziram o lar deles desta forma, deu certo. Eu sempre ouço assim: ninguém se tornou bandido, então é uma maneira segura de fazer isso. Não, não é. É uma maneira humana de fazer isso, cheio de falhas e de problemas. Só há uma forma perfeita de fazer isso, pela sabedoria de Deus. Notem que em Colossenses 2, versos 2 e 3, Paulo nos diz: para que os seus corações sejam consolados, estejam unidos em amor, e agora preste atenção, enriquecidos na plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo. Então Paulo diz: em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do quê? Do conhecimento, da ciência. Meus irmãos, a ciência desse mundo jamais suplantará a sabedoria de Deus. O conhecimento do homem jamais suplantará o conhecimento de Deus. Os planos e a forma de agir do homem jamais se equiparão à sabedoria de Deus. Deus nos deu gratuitamente a sua sabedoria em sua palavra. Basta que nós nos interessemos por conhecê-la e lê-la. Deixa eu perguntar aos casados. Meu amado irmão, minha amada irmã, qual foi o último livro
sobre casamento que você leu? Qual foi a última vez que você investiu tempo em ler um livro bíblico sobre casamento? Qual foi o último tempo, não vou nem perguntar o último ano, que você se importou em ler a instrução, a sabedoria de Deus, a instrução de Deus sobre o seu casamento? Você não precisa responder para mim, mas você sabe responder. Pastor, o casamento é um assunto um tanto grande para nós tratarmos. Tá, eu vou resumir a questão então. Meu amado irmão, qual foi a última vez que você leu um livro bíblico sobre criação de filhos? Qual foi a última vez que você comprou um livro sobre criação de filhos? Sabe, nós temos tanta coisa para pensar, mas investimos muito pouco tempo em aprender sobre a sabedoria de Deus. Sabemos que há excelentes livros, eu tenho uma preferência pelos livros mais antigos, não quer dizer que me alheio a ler os livros que foram lançados recentemente, leio-os também, mas a minha preferência é pelos autores mais antigos. Você pode dizer isso não é um tanto atualizado? Na visão do mundo não, mas na visão da Bíblia é. Aquilo que é verdade não é novo, e se algo é novo não é verdade. A verdade é antiga, então ela está aí para a ser absorvida e aprendida. E por que ler sobre isso? O texto de Colossenses diz que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência, ou seja, eu quero saber como glorificar a Cristo no meu casamento e através da minha família. E essa sabedoria cristã é adquirida realmente ao me submeter a Ele, é Ele que diz em Mateus 11:29, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Você sabe o que é um jugo? Sabe quando uma parelha de bois era colocada, e era colocado um jugo sobre o pescoço deles, ou aqui no nosso estado, você tem um que você coloca apenas sobre um animal, para que ele não se disperse. Ou seja, ele vai andar naquele local, mas a mensagem que ele transmite aqui é de realmente andarmos ao lado dele e aprendendo dele. O problema de nós lançarmos mão da sabedoria humana é que a sabedoria humana vai tratar principalmente dos sintomas. Você poderá lançar mão da sabedoria humana dizendo, olha, eu tenho este e aquele problema. A sabedoria humana é boa para tratar de sintomas, mas é incapaz de tratar da causa. O único que trata da causa é Jesus Cristo. Então, vá à sabedoria de Deus. E como obtê-la? Tiago, capítulo 1, vai nos dizer, se algum de vós tem falta de sabedoria, faça o quê? Peça a Deus. Você pode dizer, olha, eu tenho tantos problemas, tantas dificuldades, o que você tem é falta de sabedoria, e Deus aponta o caminho, se curve diante dele, se humilhe diante dele, peça a ele que ele lhe conceda esta sabedoria de viver da forma que ele deseja, e a promessa é muito clara, que a todos dá liberalmente, ou seja, todos os seus filhos serão atendidos sem relutância. Deus vai atender os seus pedidos. Se você clamar a Ele por sabedoria, se clamar a Ele diante das dificuldades, Deus vai atender aquilo que você está pedindo. Agora, jamais faça o que eu vou lhe dizer agora. Eu citei isso nessa manhã. Jamais leve a Deus os seus problemas e diga a Ele como eles são solucionados. Senhor, está aqui os meus problemas no meu casamento, na minha família, na criação dos meus filhos. Basta que o Senhor faça assim, 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 e tudo estará bem. Se você está levando seus problemas diante de Deus, deixe que Deus lhe dê a solução, por mais dolorosa que ela seja. Deus não nos promete que aquilo que Ele deseja que façamos será fácil ou agradável, ou será aquilo que o meu coração deseja. Mas Ele nos promete que será o melhor. E se nós pedirmos, a todos Ele dá liberalmente e não o lança em rosto. E se Ele há dado esse não o lança em rosto,
quer dizer que Ele nunca nos censurará por clamarmos pela sua sabedoria. Jamais vai acontecer de pedirmos por sabedoria hoje e quando nós orarmos por sabedoria amanhã, Deus nos responder: olha, você pediu ontem, você está precisando de novo? Não, Deus não vai agir assim. Ele nos dará sabedoria em cada caso, em cada circunstância. Mas o verso 6 nos chama a atenção. Peça, porém, com fé. O que significa peça, porém, com fé? Que você crê que Deus sabe o que está fazendo. Se você já passou por um divórcio, você entende o que eu estou dizendo. Se você já passou pela dissolução de um casamento, e eu não vou julgar aqui a razão, a Bíblia coloca razões onde isto, por vezes, se torna lícito. Não vou entrar neste mérito. Mas entrar no mérito de dizer que nenhum divórcio ocorreria se nós confiássemos que o método de Deus é o certo. Nenhum divórcio ocorreria se nós confiássemos que realmente Deus tem a solução para isso e realmente nos dispuséssemos a isso. Novamente eu cito, há exceções e a Bíblia as deixa muito claras. Não vou contra a palavra de Deus, mas nós devemos crer, mesmo nas circunstâncias difíceis, que Deus sabe o que está fazendo e por isso pedimos em nada duvidando, ou seja, não duvidamos que Deus quer o melhor para nós. Ele vai dizer, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Literalmente, as ondas sobem e descem a sabor do vento. Assim age o homem que ora e duvida. Eu peço a Deus que me ajude, mas eu não creio que a forma dele resolver a questão é a melhor. Eu peço que Deus me dê sabedoria, mas eu não creio que aquilo que Ele me manda fazer realmente vai solucionar o problema. É como as ondas do mar, sobem e descem ao sabor do vento e no caso da incredulidade. O verso 7 diz, não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Não. Nós não vamos receber sabedoria do Senhor enquanto duvidamos dele. O Velho Testamento usa uma expressão sobre cochear entre dois pensamentos. Confiar em Deus ou fazer aquilo que eu quero. Confiar em Deus ou seguir o meu rumo. A palavra de Deus diz, sempre confie em Deus. Então Tiago vai continuar dizendo, e se algum de vós tem falta de sabedoria, ele disse, peça a Deus. Talvez aqui, adentre o principal problema que temos com a solução de Deus para os nossos problemas. Poucos de nós estão prontos a praticá-los pelo tempo suficiente para produzir resultados. Posso usar um exemplo, maridos, que vai nos explicar como isso acontece? Vocês me permitem? Se eu estiver errado, as mulheres me corrijam, certo? Nós, como maridos, erramos em muitas coisas. E às vezes erramos por tempo demasiado. Ficamos muito tempo no mesmo erro. Estamos errando, errando e errando. E Deus, pela seu gracioso amor, Ele nos corrige e nos ensina. Então nós, como maridos salvos, crentes em Cristo, mudamos o nosso comportamento e agora nós estamos agindo de acordo com aquilo que Deus quer que nós façamos. Por exemplo, 1 Pedro 3 vai dizer para nós coabitarmos com a nossa esposa com entendimento, reconhecendo que ela é um vaso mais frágil. Então nós mudamos o nosso comportamento por uma semana. Mulheres, depois de uma semana, você acredita que seu marido aprendeu a lição? Pode ser sincera. Não. Por que você não acredita que ele aprendeu a lição? Ele fez o errado durante tanto tempo que você está considerando que é uma exceção. Sabe, quando Deus nos dá sabedoria para agirmos certo, nós precisamos aplicar o certo pelo tempo necessário. Quanto tempo seu marido vai precisar fazer o certo para você confiar nele? Bastante tempo. Até que aquilo se solidifique e demonstre que ele
aprendeu. O que eu quero dizer a vocês, olha, quando Deus nos dá sabedoria para agirmos no nosso lar, para resolvermos as questões da forma dele, pratique isso pelo tempo necessário. Talvez você agiu errado durante muitos anos com os seus filhos. E Deus lhe ensinou a agir certo pela sua sabedoria. Pratique isso por muito tempo. Talvez você agiu errado como esposa, como esposo, como pai. Quando você aprende o que Deus quer de você, faça disso um hábito. É isso que é aprender. Praticar por longo tempo aquilo que aprendemos em relação aos nossos filhos, ao nosso casamento. Em segundo lugar, nós estamos certos quando priorizamos o amor como medida espiritual de nosso lar. Talvez eu possa perguntar assim, o seu lar é um lar espiritual? Como que você demonstra isso? O seu lar é um lar onde as pessoas estão pensando sobre Deus e desejando servir a Deus? Como que nós medimos isto? Eu creio que o amor é uma boa medida de tudo isso, porque o amor, ele não pode ser imitado por um incrédulo. O fruto do Espírito é amor, e se há algo que o incrédulo não pode imitar, é este amor que vem do Espírito Santo. Então, por que o amor é uma boa medida? Primeiro, porque ele é uma prova que nós somos salvos. João vai dizer, nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão, permanece na morte. Aqui o que nós percebemos quanto ao nosso lar, quanto aos nossos filhos, os nossos filhos amam a casa de Deus. Eles amam as coisas de Deus. Ou eles fazem isso por obrigação. Eles têm amado as coisas de Deus, como João tem dito aqui. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, da perdição para a salvação, e o amor é esta marca. Paulo vai dizer também que o amor é uma prova do reino que vence em nosso lar. Paulo diz, Colossenses 1,13, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nesse tempo de carnaval nós percebemos isso, não é? A mundanidade deste mundo, a carnalidade de tudo isso. O que vence no seu lar? O que é realmente visível no seu lar? O amor pelas coisas do reino das trevas ou o amor pelo reino de Deus e pela sua verdade? A salvação em Cristo mudou nossa cidadania. Nós amamos o nosso país celestial. Além disso, o amor é uma prova de verdadeira fé, porque Paulo diz aos Gálatas, porque em Jesus Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Ou seja, ele está falando aqui atitudes exteriores, aquilo que nós aprendemos a fazer. Ele diz, olha, nem a circuncisão que foi mandada por Deus tem valor algum nisso, mas sim uma fé que é demonstrada pelo amor. Num mundo onde os filhos têm sido literalmente treinados para não amar seus pais. Você já notou isso? Nosso mundo está treinando os nossos jovens e adolescentes para não amar sua família, para não amar os seus pais. O nosso mundo está incentivando os nossos filhos a desprezarem seus pais, desde cedo. O nosso mundo literalmente está incutindo na mente dos nossos filhos que é os pais que devem servi-los. E se os pais não os servirem, estão falhando com a sua obrigação. O nosso mundo, esse mundo tenebroso, está incutindo na mente dos nossos filhos que eles devem ter tudo o que desejam, quando desejam e da forma que desejam, e pais que não suprem isso não são bons pais. No nosso lar, os nossos filhos têm nos amado, apesar de todas as nossas falhas e fraquezas. Em nosso lar, os nossos filhos têm nos amado, apesar do fato que nós não podemos dar para eles tudo que talvez os colegas deles tenham ou que o mundo tenha. Em nosso lar, os nossos filhos têm nos respeitado, não porque nós somos perfeitos, mas porque nós somos os pais que Deus lhes deu.
no funeral do meu pai, quando eu preguei, eu disse aos presentes: o meu pai não foi nem de perto o pai que eu sonhava. Ele não foi nem de perto o pai que eu queria. Mas absolutamente ele foi o pai que eu precisava. E Deus sabia disso e me deu o pai certo. Ou seja, por causa do nosso Deus, nós amamos os nossos pais. Ao contrário deste mundo que tem ensinado realmente não o amor, mas a cobrança injusta, uma fé verdadeira que se demonstra pelo amor, ela reconhece isso. Seu lar está no caminho certo, os seus filhos estão lhe amando pelas razões certas. Como saber que estamos no caminho certo? O amor nos dá essa medida. E ele é uma prova que minha família está seguindo a Jesus Cristo. João 13:35, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Eu sou um servo verdadeiro de Cristo. Então, quando os meus pais me decepcionam, eu olho para o meu Deus e reconheço que, acima de tudo, eu devo amá-los mesmo assim. O amor, então, é uma prova que nós estamos crescendo espiritualmente, porque Efésios 3:17-19 vai dizer: para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender, com todos os santos, qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Notem como ele vai em todas as direções, como ele ocupa todas as coisas, como ele vence as nossas debilidades. Eu vou lhes demonstrar como isso então se dá na prática. Nem sempre os pais terão a palavra certa. Nem sempre os pais terão a paciência necessária. Nem sempre os pais terão o controle emocional necessário. Nem sempre eles segurarão palavras que não deviam ter dito. Nem sempre a reação dos pais será aquela que a Bíblia manda que eles tenham. São homens e mulheres pecadores. São homens e mulheres falhos. Todos nós, pastores ou não, falhamos nisto. Todos nós falhamos em dizer coisas que não devíamos, em praticar coisas que não devíamos, em nos realmente reagir de uma forma que não devíamos. Agora, qual é o papel do amor dentro disto? Nós reconhecemos que somos assim. A maior marca, irmãos, de que o amor reina em nossos lares se chama perdão. A maior marca que o amor é verdadeiro entre pais e filhos é o perdão. Porque só a sabedoria de Deus pode conduzir-nos dentro deste perdão às nossas falhas e debilidades. Como saber que estamos no caminho certo? Um amor perdoador está sendo praticado em nossos lares. Um amor que perdoa esposo, esposa, filhos, pais. Se o rancor tem ocupado esse lugar, há um problema aí. Se a inimizade tem ocupado esse lugar, há um sério problema aí. Se a ira tem ocupado esse lugar, há um sério problema aí. Mas se o amor que perdoa está presente, nós sabemos que estamos no caminho certo. João vai nos dizer: nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Como sabemos que estamos no caminho certo? Pela prática do amor. Então, para completarmos, nós estamos certos quando conduzimos a vida da família em direção ao crescimento em Cristo. E eu estava dando aula no Instituto há poucos dias atrás, em aconselhamento, a introdução a essa matéria no Instituto, e nós entramos nisso como exemplo. Olha como essas questões do aconselhamento são praticadas, e foi citado, vamos
aplicá-las à questão do lar. Em determinado ponto, nós chegamos então, olha, qual é a atitude que devemos ter dentro do lar, se nós realmente queremos um lar que está crescendo em Cristo? Pais, tem 3 coisas que vocês precisam fazer. Nós, como pais que cremos em Cristo, os nossos filhos precisam ver 3 coisas em nós. A primeira delas é o exemplo. Olha, as suas palavras falam a sua atitude fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você está dizendo. O que significa isso? Nós tentamos ensinar alguma coisa pelas nossas palavras, mas as nossas ações, elas são vistas muito mais do que isso. Então, o primeiro passo é exemplo. E o segundo? Exemplo. E o terceiro? Exemplo. Não tem outro jeito. Como que nós conduzimos a nossa família a um crescimento em Cristo? Pelo exemplo. Não há como exigir da nossa família algo quando ela não vê isso em nós. Não há como exigir de nossos filhos, netos, os nossos familiares algo, quando primeiro eles não veem realmente esta verdade em nós. Então, qual é o grande erro que nós estamos cometendo quando queremos conduzir nossa família ao crescimento em Cristo? O grande erro que cometemos é que nós estamos tentando conduzir a nossa família não em busca da justiça de Cristo, mas daquilo que o mundo chama de felicidade. Talvez eu pergunte a você, qual é o objetivo para o seu lar, para os seus filhos, e você diga, eu quero que eles sejam felizes. Então me responda, por favor, o que é ser feliz? Porque eu já vi gente que tinha tudo e não tinha felicidade. E já encontrei gente morando na beira de um rio, no norte do país, sem absolutamente nada, nem energia elétrica, nem água encanada. E eram felizes. Afinal de contas, o que é ser feliz? Tiago, no capítulo 2, ele nos chama a atenção dizendo, cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em quê? Em sua tentativa de ser feliz, vossos deleites. Está aqui o nosso engano. O alvo de nossa família não é a felicidade, é Jesus Cristo. Por isso, faça uso dos meios particulares de crescimento espiritual. Na mesma aula, aos nossos alunos do IBM, eu disse, olha, vocês precisam de 3 atitudes. A primeira delas, oração. A segunda delas, os alunos que estavam presentes, oração. A terceira delas, oração. Dobrar os nossos joelhos. Pais que oram pelos seus filhos, que oram por seu cônjuge. Pais que realmente fazem da oração uma arma de ataque e de defesa. Meus irmãos, a nossa família precisa ser uma família realmente protegida pela oração. A oração deve fazer parte do nosso planejamento diário. Ao lado do nosso exemplo, a oração é aquela que mais produz resultados em nosso lar. E por vezes nós a desprezamos. Pais e mães, já não teve vezes que ao invés de você falar pela 1000ª vez a mesma coisa, você escolheu entrar no seu quarto, dobrar os seus joelhos e orar. E você viu que as 1000 vezes que você repetiu de nada adiantaram. Mas quando você clamou a Deus para agir, Ele agiu. E por que isso acontece? Porque simplesmente as nossas mãos não chegam ao coração dos nossos filhos. Mas o poder de Deus sim. Nós podemos chorar e clamar e reclamar e sermos murmuradores com eles sobre coisas na vida deles e o comportamento deles e a vida e tudo mais e não surtir efeito nenhum. Mas se até o diabo teme as orações dos filhos de Deus, o pecado do coração deles também teme. Faça uso da oração. Faça uso dos meios públicos. Faça uso da igreja.
Traga os seus filhos regularmente à igreja. Leve os seus filhos e sua família a participarem dos cultos públicos da igreja. A prática pública da igreja em seus cultos, em seus ministérios. A igreja é nossa parceira quanto à edificação do nosso lar. Notem, o lar vem primeiro. E a igreja, então, ela trabalha em conjunto com o lar. Em terceiro lugar, seja vigilante em relação às pequenas questões da vida diária dentro do seu lar. Certo escritor disse: aquele que despreza as pequenas coisas irá decaindo pouco a pouco. E nós reconhecemos que a vida compõe-se de dias, de horas, de pequenas frações de horas, que às vezes se mostram tão pequenas, mas que não requerem nossa atenção. Tenha cuidado com o uso da língua no seu lar. Quais são os assuntos falados ali? Qual o palavreado usado ali? Tenha cuidado com os relacionamentos dentro do seu lar, com o uso do tempo. Literalmente, seja vigilante. Eu vou usar um exemplo. Eu sei que hoje a gente já não tem tantas árvores como tinha antigamente. Antigamente, no terreno de casa era comum ter 3, 4 árvores. Hoje já não é igual. Então, talvez essa pergunta não faça muito sentido nesse tempo. Mas, quando a gente percebe que a saúde da árvore não está bem, como é que a gente começa a ver que a árvore está morrendo? Os primeiros sinais se apresentam aonde? Nas folhas das pontas dos galhos. As folhas das pontas dos galhos começam a amarelar. E daí você vai lá e corta todas as pontas dos galhos. Resolvi o problema. Não. As folhas apenas foram um sintoma. O verdadeiro problema está no cerne dela. É o cerne que está doente. E quando você vai ver o cerne, sabe o que você encontra lá? Pequenos insetos. Já viu o tamanho de um cupim? Agora brinca com ele para você ver. A mais forte árvore cai pelos frágeis dentes de um pequeno cupim. O mais firme lar cai quando nós não prestamos atenção nos problemas. Quando nós não prestamos atenção no que está acontecendo. Não prestamos atenção nos pequenos cupins que estão corroendo o nosso lar. Então, isso nos leva a uma quarta e última questão. Eu estou terminando. Em seu lar, seja cauteloso quanto às pessoas que têm acesso a ele, quanto às pessoas com quem andamos e as amizades que formamos. Você conhece 1 Coríntios 15:33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, não se engane com isto. Realmente, as más conversações acabam corrompendo tudo aquilo que durante muitos anos você plantou. Tiago vai dizer no capítulo 4, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se no quê? Você já percebeu que a doença, ela também é transmitida, a doença infecciosa, ela é transmitida pelo ar, por um toque, pela saliva. Doenças são transmitidas e elas são infecciosas e elas vão passando de pessoa a pessoa. Mas saúde não. Você fica do lado de uma pessoa saudável e você não se tornou mais saudável por isso. Mas você fica ao lado de alguém doente, provavelmente sairá dali infeccionado. Então, no relacionamento entre um lar cristão e um lar que não é cristão, sempre sabemos quem será prejudicado: o lar cristão. 2 Coríntios 6,14 nos diz, para não nos colocarmos em um jugo desigual com os infiéis, com os incrédulos,
Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, que comunhão tem a luz com as trevas, ou seja, erros quanto a amizades, quanto ao acesso ao nosso lar, devem ter extremo cuidado. Você está no caminho certo quando você limita quem pode entrar na sua casa. Você está no caminho certo quando você limita quem tem acesso aos seus filhos. Você está no caminho certo quando você limita o que e quando entra no seu lar. Tenha cuidado com isso. Então, nós sabemos que estamos no caminho certo quando aquilo que 1 Pedro 3,18 é uma verdade em relação a nós, e eu termino com este verso. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Como que nós sabemos que nós estamos crescendo na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Qual foi a última vez que você ouviu no seu lar? Graças a Deus por isso. Qual foi a última vez que você ouviu no seu lar? Graças a Deus pelo sustento desse mês. Graças a Deus pela saúde que Ele tem nos dado. Graças a Deus pela sua proteção. Quando você pode fazer uma viagem em família, qual foi a última vez que você ouviu? Graças a Deus por essa viagem, pelo tempo que temos juntos. Aliás, no seu lar se ora antes das refeições? Vocês agradecem a Deus antes da alimentação? Qual foi a última vez que no seu lar se agradeceu pelo alimento, antes dele ser consumido? Crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo é visto na segunda porção, quando ele diz, a Ele seja a glória. Quando nós reconhecemos que tudo que temos no nosso lar é providência do nosso Deus. Que assim seja, irmãos. Que saibamos que estamos andando no caminho certo, quando o Senhor Jesus Cristo está sendo glorificado em tudo isso. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar.